Boa noite, André. Boa noite, Patrícia. Oi, tô ouvindo o Onyx, espera aí. Oi, E aí, Patrícia, tudo bem? tudo bem? Como vocês estão? Joia. Você viu que teve umas vagas no Rio de Janeiro? Hein, Patrícia? Oi? Você viu que teve umas vagas no Rio de Janeiro para RIG? Mandou lá no grupo do WhatsApp? Sim. Aquela... Foi umas 2 semanas atrás. Ah, sim, achei que era algo mais específico. É que eu tenho acompanhado, mas assim, ó, até agora nada que eu atendesse aos requisitos, infelizmente. Olá, pessoal, tudo bem? E André? Tudo bom, querido? Tava vendo a coletiva aqui, acompanhando na CNN. Uau, o bicho tá pegando, hein? Talvez isso comprometa um pouco o nosso público, viu, Leandro? Porque anunciaram a coletiva às 6 horas da tarde. Puxa vida, viu? Vem cá, foi só o Salles, né, que caiu. Eu não tive muito tempo para acompanhar hoje. O meu dia foi caótico, totalmente caótico. Eu tô assim muito feliz de ter conseguido chegar até aqui. Agradeço a Deus por isso, que a coisa foi complexa. Eu nem isso. Deixa eu baixar aqui a tabela. André, você me mandou. Isso, legal. A gente não teve tempo de conversar antes, né, Leandro? Nossa, tá uma correria muito louca. Mas a ideia hoje é fazer uma prévia do que seria a sua aula no curso, né? E a gente tem um tempo assim de 1 hora para fazer isso, tá? Então eu sei que você mandou bastante material, mas aí você faz a sua gestão do tempo da maneira como você achar melhor. Agora, eu vou ter que sair 19h25. Ele saiu para se preservar. Opa, Alberto, tá aberto seu microfone. E o que eu ia te perguntar, André, mas vai até às 19h30, né? Isso, às 19h30, exatamente. Aí eu vou sair umas 19h28, porque tem uma outra aula começando às 19h30, e aqui, como eles fizeram uma ação, né, de divulgação dos cursos, chamada Open Class, para todos os cursos que estavam abertos, eles não podiam modificar o horário, né? Não, Mas aí... Tá ótimo. Não, eu também não posso. Eu estou hoje também. Essa é a antepenúltimo compromisso do dia ainda. Então, puxa, você tá pior que eu, então. Você ainda tem mais 2 depois desse, é isso? Mais 2 depois desse, exato. Ah, eu tô melhor, então. Eu tenho só mais um. Mas acho que vai até 19h30 mesmo. E o que eu fiz foi justamente fazer um compilado rápido, porque tem coisa ali que eu não vou ler, na verdade é só slide de marcação. Um compilado rápido do que é a aula, né? Bem curtinho assim, com as ideias centrais mesmo. É verdade, vai ser legal. Eu sei que as inscrições, o pessoal estava me acessando, tipo, 10 horas da manhã, que já não tinha mais possibilidade de se inscrever, né? Mas, vamos ver. Vamos ver quantos participantes teremos. Isso vai para o YouTube só depois ou vai ao vivo para o YouTube, André? Não vai para o YouTube, ele fica gravado no Zoom da FGV, e normalmente a FGV ela encaminha o link da gravação para aqueles que se inscreveram. Tá ótimo. Se você me der autorização, eu posso sim colocar à disposição no meu YouTube pessoal. Que ótimo. Eu quero sim, eu quero o link também para a gente replicar em outros lugares também. Maravilhoso, pode contar comigo então. Magnífico, vamos fazer isso. Muito bom. Vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente já começa, né? E quais são as novidades? As minhas? Como é que está o mestrado? Agora eu tô nesse ano eu tô em trancamento, né, que eles chamam de leave, porque senão eu teria que terminar online. Eu não queria terminar online de jeito nenhum. Você optou por trancar? Eu tranquei, eu estou indo para lá em dia 21 de dezembro.
As aulas começam dia 3 de janeiro de novo, e aí eu já vou dia 21 de dezembro para terminar lá. Ah, que interessante. Eu achei que por conta da imunização que eles estão fazendo lá num ritmo mais rápido, as aulas já voltassem agora em agosto. Mas elas vão voltar em setembro, só que eu não posso fazer esse semestre. Eles têm o semestre de outono e de primavera, é que eles chamam. E aí, se você faz um de outono, você tem que fazer o outro da primavera. Você não pode fazer 2 de outono. E eu já fiz, o primeiro que eu fiz foi de outono. Então, eu não poderia repetir, tipo, esperar só 6 meses e daí trancar só 6 meses e daí repetir o mesmo semestre. Tem matérias que são oferecidas só em determinados semestres. Então, eu não poderia. Tem algumas de negociação bem legais mesmo, porque aquela... esse curso de negociação de Harvard é super famoso. E aí tem umas pré-requisitos para outras, né? Então, no semestre de outono, no fall, é pré-requisito para o semestre de primavera. Então, por conta disso, precisa esperar mais um tiquinho. Ué, estranho. Acabaram de me mandar um WhatsApp aqui dizendo que se inscreveram, mas não receberam o link. Deixa eu perguntar para o pessoal aqui. Rafa, Catiane, Carla, Laís, tudo bem? Boa noite. Vocês receberam o link pela FGV? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Recebi, mas recebi quase às 4 da tarde. Olha só, que coisa, hein? Deve ter dado algum boi na linha aí. Eu vou enviar aqui para o pessoal que está me pedindo. Meus alunos lá do MBA em HelGov querem te ver, Leandro. Estão empolgados aqui. Nossa, foi interessante. Teve bastante gente me pedindo o link, porque não tinha... Porque as inscrições tinham terminado. Olha só. Mas tem alguém aqui me pedindo o link também. Pode mandar, viu? Vamos mandar aqui. Eu acho que eu vou até mandar eu vou mandar nos grupos. Tá ótimo. Porque, sei lá, né? Vai que não aconteceu alguma coisa. We never know. Vamos ver aqui. Vou mandar no Dicas, que tem bastante menina legal. Vou mandar no HelGov por Elas, que eu faço parte. Vou mandar para a Brig. Profissionais de advocacy. Advocacy do campo social. Já tem bastante link por aí rodando. Eu recebi algo aqui, vou compartilhar. Compartilhe, Lelê. Aliás, sabe quem te mandou um beijo? O Saulo Porto. Que lindo. Você não, trabalho com o Leandro desde que ele era um bebê. Eu falei, nossa, Saulo, mas esse mundo é muito pequeno. É verdade. Meu primeiro chefe, querido. Gosto muito dele. Adoro o Saulo. Não, o Saulo é demais. Tá super interessante a ferramenta, né? A ferramenta aqui no Parlametria. Muito legal. Muito bom. Eu não recebi ainda aqui não, tá, André? Só para... Olá, pessoal que entrou. Oi, Ale, estou te vendo por aí. Oi, Ney, tudo bem? Você? Tudo bem. Podia perder, não. Já vamos começar. Carla, tudo bem? Vamos, acho que já podemos, né? Ir dando as introduções. Posso ir falando um pouquinho sobre o curso, enquanto a gente espera mais pessoas entrarem. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui. Prazer em recebê-los nessa Open Class da formação executiva Advocacy e Políticas Públicas. Eu sou uma das co-idealizadoras do curso e também sou a coordenadora acadêmica desse curso, que começou em 2016 no formato presencial, em 2020 foi para o formato live, e esse ano será oferecido novamente em formato live, tá? Nós fizemos uma reestruturação total desse curso, de 2020
e 19 para 2020. Então, no ano passado, ele, inclusive com a contribuição do Leandro, ele já se transformou num curso muito mais participativo, eu diria, né? Um curso em que a metodologia de ensino-aprendizado, ela é o Problem-Based Learning. Então, a ideia é que, no primeiro módulo, a gente tenha algumas discussões um pouco mais conceituais, né, de nivelamento sobre o que é advocacy, políticas públicas, teoria da mudança, e aí, a partir do segundo módulo, ele está dividido em 4 módulos, cada módulo tem 4 disciplinas, tá? A partir do segundo módulo, a gente já começa a construir, de forma colaborativa, um plano de ação de advocacy, tá? E o fio condutor do nosso curso é o Guia para a Construção de Estratégias de Advocacy do Imaflora, que eu tive a grande oportunidade de escrever com o Renato Morgado, que hoje trabalha na Transparência Internacional Brasil, tá? Então, a gente usa, a partir do segundo módulo do curso, a metodologia do guia, e os professores, eles vão compartilhando o seu conhecimento, as pessoas não tinham recebido o link, Leandro. Foi bom eu ter feito o broadcast aqui. E aí, o que acontece, né? A partir do segundo módulo, a gente vai colocar mesmo a mão na massa, né? Então, a gente define um problema público para endereçar, constrói a teoria da mudança sobre esse problema público, prioriza a política pública, constrói o objetivo de advocacy, e a gente tem o último módulo, que é o módulo voltado para a comunicação, que é onde o Leandro entra, assim, com a grande genialidade dele, né? A grande experiência que ele tem. Leandro é um super parceiro, aí, um ativista, né, pela consolidação da democracia no Brasil, tem vários movimentos diferentes. Eu vou até deixar ele mesmo falar dos movimentos, porque são tantos que eu tenho medo de errar, né? Mas é um empreendedor cívico, eu acho chiquérrimo, né? Ser empreendedor cívico. Um dia eu chego lá, viu, Lelê? E o Leandro está fazendo hoje também um mestrado em administração pública em Harvard, não tem coisa mais chique do que essa, né? Então, é um homem ultra chique, chique demais. É uma grande honra ter o Leandro aqui com a gente, tá? E aí nós vamos trabalhando, pessoal, aos poucos, todo esse plano de ação de advocacy. No final do segundo módulo, a gente faz uma parada estratégica para que os grupos coloquem em pé um primeiro draft desse plano de ação de advocacy. A gente faz uma apresentação num workshop, os professores colaboram, né? A gente usa uma ferramenta compartilhada, né? Um Google Docs, e aí os grupos vão trabalhando sobre esse plano de ação, os professores também vão acompanhando esse plano de ação. Aí, se o Leandro quiser contar um pouquinho também como é que foi a experiência, né, Leandro, do curso do ano passado, acho que seria legal. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu coordeno cursos já faz um tempo, né? Desde 2015 que eu estou coordenando cursos aqui na FGV, mas eu nunca tinha ouvido feedbacks tão positivos de uma vez, né? Todas as pessoas, a gente tinha 20 participantes naquele momento, e todos, sem exceção, disseram que o curso foi além das expectativas. Eu guardei bem essas duas palavras, né? Além das expectativas. Então, isso é muito legal para nós, né? Que estamos querendo aí, eu e o Leandro, que a gente está querendo disseminar esse conhecimento no mundo, justamente para potencializar a ação das organizações da sociedade civil, né? Para que a gente possa trazer as mudanças que o nosso Brasil baronil merece cada vez mais, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Leandro, mas antes eu quero só dar um recado, tá? O curso, ele tem início previsto para dia 7 de julho, e hoje, por conta desta Open Class, nós vamos ter uma oferta especial da equipe de admissão e matrícula da FGV. Então, eu convido vocês para ficar até o final, tá? Do nosso evento, porque lá no final do evento, quando o Leandro terminar a fala dele, ele vai mostrar um slide e vocês têm que estar com o celular preparado, tá? Estejam com o celular preparado para aproveitar essa incrível oportunidade que a equipe de admissão e matrícula está oferecendo para vocês,
tá bom? Leandro, encante-nos como sempre. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Você realmente é um super parceiro e, como eu sempre falo nos meus eventos, eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo porque eu tenho parceiros maravilhosos. Você é um deles. Muito obrigada, viu? E muito boa noite a todos, a todas. Deixo vocês agora com o magnífico Leandro Machado. Obrigado, Andréia. Você vê quando a pessoa é professora mesmo, de corpo e alma, que é isso. Ela sempre coloca a barra das expectativas dos alunos. Eu já fui aluno da Andréia. A expectativa lá em cima para a gente se virar e chegar lá. Mas obrigado, André. Obrigado pelas, como sempre, gentis palavras. Boa noite, gente. Eu estou vendo algumas caras já mais conhecidas, outras nem tanto. Então, vou tomar 2 minutinhos aqui do início para me apresentar. Eu sou cientista político de formação, sou primeira geração de matogrossenses, de uma família de gaúchos. Meus avós migraram na década de 70, frutos de uma política pública, lá para o Mato Grosso, né, da ocupação do Mato Grosso, e eu já fui a geração que nasci lá, então nasci sendo chamado de Matucho, que é o nome que eles dão carinhosamente para esses meio gaúchos, meio matogrossenses. E tive a sorte de conhecer o Tancredo 45 dias antes dele morrer. Aqui tem muita gente nova, vou só lembrar que Tancredo Neves foi o nosso primeiro presidente civil, depois do regime militar, lá no começo da década de 80, e que não assumiu, porque ficou doente e morreu dias antes da posse. Por uma dessas coincidências do destino, ele foi lá para a minha cidade, lá no interior do Mato Grosso, agradecer um voto de um senador biônico, que era, por um acaso, vizinho lá do escritório do meu pai. E eu, com 7, 8 anos, me vi lá dentro de uma sala com um monte de homem, para variar, né, gente? E sentado no colo daquele senhorzinho careca. Eu só lembrava que ele era baixinho e careca, porque ele era quase da minha altura. E 45 dias depois ele morreu, e óbvio que eu não entendia direito o que era ciência política, o que era política, o que era o papel do presidente e tal, mas aquilo me impactou muito porque foi uma comoção generalizada, enfim, foram dias e dias de choro pelo presidente civil que a gente não teve. E então isso me marcou, e eu acabei indo fazer ciência política em Brasília, e atuando nessa área desde sempre, dentro da ciência política, aí, nos últimos 20 anos. Já passei por empresas grandes, Shell, IBM, Natura. Eu já fiz 2 campanhas presidenciais, tive a honra aí de participar das 2 últimas campanhas da Marina, em 2010 e 2014, quer dizer, as 2 primeiras, não as 2 últimas. E, como a Andréia disse, sou empreendedor cívico, que é aquela coisa que você rala, não ganha nada, mas pelo menos fica de bem consigo mesmo, e também acho que com o sentimento de fazer alguma coisa em prol da sociedade. Como minha área é política, ajudei a criar uma escola para lideranças políticas, que é a RAPS, sou um dos cofundadores, ajudei a criar, sou também um dos diretores executivos do Movimento Agora, e também o Tem Meu Voto, que é uma plataforma digital que já ajudou mais de 2 milhões de pessoas a escolher seus melhores candidatos. Dito isto, tem um tempinho também que eu já sou aqui com a Andréia, estou aqui na FGV fazendo, né, ajudando aqui a construir esse curso rápido de advocacy, já passei pelo MBA também, e o que a Andréia falou é muito verdade. Assim, a gente começou de um jeito, mas o ano passado, né, ano retrasado, com a liderança da Andréia, a gente sentou para reformular o curso, então está muito legal. E o que eu estou falando isso porque essa parte que eu vou falar hoje, que né, gestão de stakeholders, como que você olha, quer dizer, qual é essa era que a gente está vivendo, como que isso impacta os stakeholders, e um pouco de ideias aí de como priorizar stakeholders, ela está, quando você faz o curso, ela está inserida dentro de um passo a passo bem mais lógico, né? Porque é isso, você escolhe lá primeiro o problema que você quer resolver lá nas primeiras aulas e vem debulhando, decupando, detalhando esse problema aula a aula. Uma hora você pensa nos objetivos, outra hora você pensa nos stakeholders, outra hora você pensa nas suas metas. Então, é muito bacana esse fluxo que foi estabelecido lá no curso. Mas hoje eu vou falar, então, um pouquinho do que a gente discute no curso, e eu vou falar especificamente sobre stakeholders, sobre públicos de interesse, né, na falta de uma tradução melhor.
E aí queria começar aqui, eu acho que vocês estão vendo a minha tela. Sim? Vamos sim. Sim, Obrigado. estamos sim. Eu vou fazer algumas perguntas. Como a gente tem pouco tempo hoje, gente, eu vou fazer algumas perguntas de entendimento e tal, ou né, aquelas perguntas para uma resposta rápida. Podem abrir o microfone e responder, quem obviamente tiver à vontade para responder. Vamos tentar fazer a aula um pouquinho mais participativa. Na aula, mesmo como a gente tem mais tempo, é só participação, viu? É muita mão na massa, tem pouca falação e muita ação na aula. Mas hoje aqui a gente vai ter que ir um pouquinho para a teoria. Bom, primeiro a gente pensar, quando a gente pensa em stakeholders, públicos de interesse, esses públicos estão inseridos dentro de um contexto, dentro de um tempo, dentro de uma era. Então, eu queria primeiro, assim, começar dando alguns highlights aqui, lembrando dessa era que a gente está vivendo. Porque como a gente está literalmente no miolo desse furacão, dessa mudança de era, a gente não, por vezes, esquece um pouco e não se localiza. Mas aqui é bom a gente falar, bom, de que tempo a gente está falando e que mudanças são essas? E que mudanças são essas que estão impactando as pessoas, os tomadores de decisão, dentro de empresas ou dentro de governo, portanto, os stakeholders. E aí, por fim, falar aí, dar algumas dicas de engajamento de stakeholder no finalzinho da aula. E a última coisa, não se esqueçam, o código, né, André, para desconto para quem ainda não se inscreveu. Qual é esse mundo que está emergindo? Que está emergindo aí nos últimos, eu diria, 20, 30 anos. A gente está falando, obviamente, de um fenômeno global, mas para não ficar muito grande, não ficar muito, né, lá do outro lado do mundo, vamos falar das democracias ocidentais, dessa nossa parte do mundo, ainda que a gente encontre esses vestígios de que um mundo diferente, um mundo novo está emergindo aí nesses últimos 30 anos. Basicamente, fruto de 3 grandes revoluções. Eu acredito, inclusive, que tem uma que é mais preponderante, mas aqui a gente traz 3 grandes revoluções, e essa é uma das visões, eu já vou trazer outra aqui muito interessante também, de o que é que está chacoalhando esse mundo. A gente sente que está chacoalhando, quem se relaciona com stakeholders ou tem que fazer estratégias de advocacy, sabe que cada vez mais os stakeholders têm mais poder, cada vez mais um indivíduo só pode colocar uma estratégia toda, que milhares de pessoas, que centenas de pessoas, que uma empresa grande demorou meses para construir, um indivíduo com 15 segundos de vídeo, hoje ele tem o poder de derrubar isso tudo. Quem está na lida sabe, e obviamente que isso tem a ver com essa transição que a gente está vivendo, uma transição tecnológica, antes de tudo, e para mim aqui a transição tecnológica realmente desempenha um papel fundamental. A gente tem os estudos lá do Fórum Econômico Mundial, né, da Revolução 4.0, que principalmente está acontecendo muito mais rápido que as outras revoluções industriais, né? Até hoje, por exemplo, a gente não tem aí um contingente grande de pessoas no mundo sem acesso à luz elétrica. E mesmo assim a revolução tecnológica já chegou e está andando muito mais rápido. E principalmente o que se diz, né, o professor Klaus Schwab lá do Fórum diz que não só a velocidade, mas como ela muda também a forma da gente viver, os nossos valores, etc. Então, primeiro de tudo, uma transição tecnológica, uma transição de modelo de desenvolvimento, ainda que com algumas lideranças do atraso aí remando contra, e é natural que seja assim, né? Aqueles últimos sempre sabem que vão ficar de fora, que sabem que suas práticas não são mais aceitas, seja em qualquer lugar que for, eles sempre vai ter aquela resistência, né, ferrenha de se grudar em algo que já não existe mais. Então, uma consciência de que desse jeito que a gente estava vivendo, não dá mais, isso vai levar não o planeta para o buraco, mas os humanos para o buraco. Essa é a única coisa que geralmente fala, vai acabar com o nosso planeta. Não. O planeta vai continuar existindo do mesmo jeito. Quem vai morrer é a gente. A gente, os nossos filhos, os netos e todo mundo que está aqui. O planeta vai ficar bonito. Aliás, vai ficar talvez até mais bonito depois que todo mundo morrer de aquecimento global. Então, é bom que a gente fale isso, porque tem gente ainda que acha que não é verdade.
Por outro lado, e vamos falar bastante disso aqui, a gente está vivendo essa transição na estrutura de poder, que obviamente está impactada e está imbricada aí com essas outras transições, principalmente a transição tecnológica. E a gente fala, bom, mas o que no final das contas é poder, né? A gente fala, pô, o stakeholder está mais empoderado, os públicos estão mais empoderados, né? As pessoas aí são mídia e etc. Mas o que é poder? Vamos pensar um pouco e guardar aí no estacionamento mental. Para falar assim, olha, o que quer que seja esse poder ainda, essa transição tecnológica cria uma nova lógica. O funcionamento em rede, que é criado lá por, se vocês quiserem depois, tem um livro muito bom, Network Propaganda, que já está até do Benkler, que quem quiser, é um livro muito legal para tentar entender essa sociedade em rede. Mas o inventor, vamos dizer assim, a cabeça que sai essa coisa da sociedade em rede, chama Paul Baran, que era um húngaro contratado pelo Pentágono lá na década de 60, justamente para tentar falar assim, olha, hoje, naquela época, se o Pentágono for atacado, né, o miolo central ali da defesa dos Estados Unidos, você tem praticamente um apagão na defesa. Então, como que a gente poderia fazer para que isso não ocorresse? Esse Paul Baran, um engenheiro, pensa, então, a primeira ideia de uma rede distribuída, em que cada ponto tivesse as informações suficientes para, se um daqueles pontos fosse atacado, o outro teria toda a informação. Hoje parece simples de pensar isso, porque a gente já vive nessa sociedade, né? Vive nessa sociedade que esse cara imaginou lá, e isso saiu da defesa e se espalhou para múltiplos setores. Então, extrapola, inclusive, a própria plataforma, a própria questão digital, e espalha-se pelos mais diversos campos, negócios e práticas sociais. Isso cria, na verdade, essa estrutura de rede cria, por essa invasão, porque ela perpassa tudo, novos modos de agir e de existir no mundo. Portanto, ela cria um desequilíbrio de poder. E aqui a gente volta para o poder. O que a gente está falando de poder? Óbvio que quando a gente pensa em poder, a gente pensa nos reis, nas grandes corporações, etc., porque faz sentido pensar assim. Essas grandes organizações, partidos, igreja, né, e outros tantos, políticos, grandes líderes carismáticos, eles tinham muito mais poder, eles concentravam muito mais poder há 50 anos atrás. Por quê? Porque você não tinha essa sociedade em rede, porque você tinha essa sociedade em silos, e quem acumulava mais poder, portanto, conseguia manter mais aquele poder. E aí, o que é poder, né? Aqui outro livro fantástico que a gente usa como base teórica aqui no curso é o livro do professor Moisés Naim, O Fim do Poder, e que ele fala, né? Poder é essa capacidade de dirigir ou evitar ações atuais ou futuras de grupos e indivíduos. Então, era isso. O partido lá, antigamente, há 30 anos atrás, tinha força suficiente para dizer quem não era, quem era candidato, quem não era, por isso que, inclusive, tinha aí as dinastias, temos ainda, né, as dinastias. Ou, né, poder também, o professor traz outra definição, é aquilo que a gente exerce sobre os outros para que esses outros tenham condutas que, de outro modo, eles não teriam. Então, aqui a gente está falando da influência mesmo, estamos falando da influência que as organizações, ainda que tenham perdido poder, que as organizações ou mesmo indivíduos podem exercer em outros. Então, capacidade de dirigir ou evitar alguma ação futura, né, de grupos ou de indivíduos, e aquilo que a gente exerce sobre os outros para que aqueles outros façam o que a gente quer. E então, isso aqui tem tudo a ver, está na base da influência. O professor Moisés Naim, ele traz 3 outras revoluções que estão então impactando o poder. Por que ele fala que é esse desequilíbrio de poder? Ele fala justamente isso, olha, não é que as grandes corporações, as grandes organizações, os grandes líderes não tenham mais poder hoje em dia, continuam tendo poder. Só que esse poder está mais diluído, esse poder está mais distribuído. É muito interessante ele mostrar o número crescente, exponencial de campeões de xadrez nos últimos anos. Então, você começa lá, cada campeão de xadrez
demorava X anos para ser batido por um novo campeão de xadrez, lá na década de 50, 60, 70. E aí você tem um crescimento exponencial desse número de jogadores de xadrez, ou seja, informação mais distribuída, portanto, poder mais distribuído. E ele fala, ao contrário, né, o professor Klaus Schwab do Fórum fala que a Revolução Industrial é que está mudando tudo. A gente viu ali que tem outros autores falando de 3 outras revoluções aí no campo. E o professor Moisés Naim também fala que, olha, o que está impactando os stakeholders, como esse poder está sendo exercido hoje, tem a ver com, basicamente, 4 formas de exercer. A força, sempre código, aí estamos falando de cultura, tradição, crença, moral, mensagem, aqui, né, muito de líderes carismáticos, líderes políticos, etc., e recompensa. Basicamente, são essas formas que eu tenho para exercer o poder. Quando a gente está falando de uma estratégia de advocacy, quando a gente está falando de sociedades democráticas, você exercer esse poder pela força é quase, para um fim que é o advocacy, é quase contraproducente. Aí a força a gente, obviamente, deixa para quem tem o monopólio da força, que é o Estado, e é melhor que seja assim. Mas a gente também pode trabalhar com códigos, com tradições, etc., ou contra elas, mas principalmente com mensagens fortes e recompensa aí não em prêmio. Quando a gente fala em engajamento, a gente está falando em eu estou te dando um tempo meu. Se eu estou engajado com você, se eu estou engajado na sua estratégia de advocacy, eu estou dando um tempo meu em troca de alguma coisa. Essa coisa pode ser uma questão cultural, uma recompensa de mais material mesmo, ou de sentimento de pertencimento, sentimento de poder agir sobre aquilo, enfim, uma série de coisas. Então, quando a gente está falando aqui de advocacy, a gente está falando basicamente de como trabalhar mensagem, como trabalhar a recompensa que a gente vai dar para os stakeholders, para que eles estejam engajados, e, em alguns casos, códigos, né? Trabalhando aí com tradições e crenças estabelecidas. E quais são as 3 revoluções que o professor Moisés Naim fala? Então, isso é poder, aqui é como a gente exerce o poder. Agora, o poder está muito mais distribuído, o poder está muito mais disperso, hoje é muito mais difícil você convencer, você engajar pessoas, ou mesmo você evitar a crise. Por quê? Por conta dessas 3 revoluções. A revolução do mais, então as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo melhor ao longo do tempo, ainda que existam desigualdades, pobreza e etc., as pessoas estão vivendo mais e melhor. E com isso elas se sujeitam, portanto, cada vez menos ao domínio e ao poder. A revolução da mobilidade, essas pessoas vivendo mais, vivendo melhor, elas também têm mais tempo e, eventualmente, recursos disponíveis para se mudar. Literalmente se mudar, ou viajar, ou fazer trocas, ou participar de congressos, feiras, etc., quando a pandemia ainda deixava. Mas essa revolução da mobilidade é outra coisa que o professor Moisés Naim diz que é o que está balançando essas estruturas de poder. E com isso, e até fruto dessas outras, a revolução da mentalidade. Então, a partir dessas 2 outras revoluções, as pessoas passaram a fazer mais sinapses e comparar melhor realidades, ainda que às vezes de uma forma não exaustiva, mas comparar realidades e falar, bom, se aqui na minha cidade está assim, por que na outra está assado? Ou se aqui no Brasil, se lá nos Estados Unidos começaram a vacinar em dezembro, por que aqui no Brasil só começou a vacinar em março? Enfim, estou falando datas aleatórias aqui. Então, essas 3 revoluções, na verdade, é o que o professor Moisés Naim fala que a gente está vivendo e que estão afetando esse equilíbrio de poder. Então, esse é um pouco, obviamente, um recorte muito rápido aqui desse espírito da nossa época, desse zeitgeist aqui que a gente está envolvido, né? Ou seja, temos novas formas de atuação das empresas, das organizações, dos políticos, dos partidos, de todos os atores aí, com voz e sem voz.
novos comportamentos, principalmente da sociedade, principalmente das populações mais jovens e principalmente novos valores. E isso é importante porque são os novos valores que orientam essa mudança de comportamento. Nesse ambiente, as culturas, estamos falando inclusive de países, marcas, instituições, mesmo as mais centenárias, elas precisam se reinventar, e eu acho que alguns de vocês já estão vivendo isso na pele, precisam se reinventar para fortalecer o vínculo com os seus públicos. Precisam pensar de outra forma, precisam pensar estrategicamente essa relação com os stakeholders. Agora a pergunta, se alguém quiser abrir o microfone ou quiser responder aqui também pelas mensagens aqui, vocês acham aí que, de uma forma geral, as empresas as organizações estão aí realmente adaptadas já para essa nova era, falando com os seus stakeholders, engajando os seus stakeholders, tendo em vista essa nova era? Se a gente pudesse dar um chute aí entre 100%, enfim, vocês falariam o quê? Isso está 80-20%? Em geral. E vamos falar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as organizações brasileiras já estão, vocês acreditam que, de alguma forma, adaptadas para essa nova realidade? Oi, professor. Oi, Patrícia. Eu acredito que não estejam muito adaptadas e elas agem mais de uma forma reativa. Quando o seu público se manifesta no sentido de estar contra, por exemplo, uma empresa que patrocina uma determinada pessoa famosa que deu uma declaração preconceituosa, uma declaração intolerante, então o público se põe contrário àquilo dali, que não concorda, e a partir dessa questão eu vejo que as empresas se posicionam mais nesse sentido reativo e não proativo. Perfeitamente. Às vezes já esperam a crise acontecer para agir, não tem o pensamento estratégico de engajamento com os stakeholders antes. Aqui, estou vendo alguém deu um chute aqui, Giovana deu um chute 60-40, a Isabel falando que é difícil dar número, mas também dá para ser otimista, e a Carla fazendo um bom ponto, que grandes empresas, sim, boa parte delas já estão tentando engajar, tentando se colocar nesse novo mundo, principalmente aquelas que têm capital aberto, portanto, elas têm muito mais stakeholders e já estavam acostumadas a lidar com pressões externas, com diferentes stakeholders. As multinacionais também, porque você tem pressão aí cada vez mais forte de fundos ativistas, investidores ativistas, isso ainda uma realidade que está começando aqui no Brasil, mas muito presente já fora do Brasil, Então, concordo aqui, eu acho que a gente ainda está, de uma forma, engateando, com grandes empresas puxando o movimento, isso ainda, obviamente, está longe de ser o caso nas pequenas empresas, que são a grande maioria, mas eu acho que tem esse papel mesmo educativo aí das grandes empresas de tentar estabelecer diálogos e estratégias mais claras e antecipatórias, não tanto reativas, mas antecipatórias, construir relações antes que o problema aconteça, E aí, deixa eu só tirar esse chat daqui, que está me atrapalhando. E aí a gente fala, bom, a questão é como a gente engaja nesse novo contexto, que todo mundo é mídia e tal, como que a gente engaja os stakeholders? Lembrando sempre, na aula normal, eu trago um pouco disso que a gente chama da ciência do engajamento, Quais são os princípios do engajamento e quais são os elementos de algo engajador. Então, um dos princípios é justamente aquilo que eu falava. Se você quer um alto retorno, você tem que oferecer uma alta recompensa. Por quê? Porque engajamento é tempo dedicado. Quando a gente fala assim, eu estou engajado no meu casamento, significa que boa parte do meu tempo está dedicado ali
aquele casamento, aquele trabalho, etc. Portanto, é tempo. E se a gente quer engajar, se a gente quer pedir tempo dos nossos stakeholders, sejam para eles validarem as nossas marcas, sejam para eles se engajarem nos nossos projetos, seja para simplesmente haver um relacionamento que em momento de crise pode ser benéfico, a gente precisa sempre pensar e planejar isso com antecedência. E aqui um pouquinho de teoria, só para a gente não ficar muito no blá, blá, blá. O que são os stakeholders? Peguei aqui o cara que eu acredito que é o teórico assim, de stakeholders, que é o Freeman, e ele tem, inclusive, ele fez uma reedição em 2004 do livro dele, e ele trouxe uma descrição evoluída, vamos dizer. Lá em 84 ele falava que stakeholder é qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado caso você, a sua organização, né, atinja os seus objetivos. Então, qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pelo atingimento dos objetivos de uma organização. Em 2004, ele faz uma mudança e diz, olha, stakeholders são aqueles grupos que são vitais para a sobrevivência e para o sucesso de uma organização. Eu, particularmente, estou longe de ser o Freeman, mas tenho críticas e acho que a descrição de 1984 envelheceu melhor do que a descrição de 2004. Estou vendo aqui a Andréa balançar a cabeça também. Eu particularmente gosto mais, acho que é mais atual essa ideia de que é qualquer grupo ou indivíduo, justamente porque o poder está cada vez mais distribuído, está cada vez mais disperso, que possa afetar, porque hoje cada dia mais eles podem afetar o atingimento dos seus objetivos ou, obviamente, ser afetado de alguma forma pelos objetivos da sua organização. E não necessariamente que eles sejam vitais. Por quê? Porque sempre quando a gente olha para stakeholder, e hoje ainda em um debate eu estava falando isso, a gente precisa... Antes a gente dividia stakeholder por o que ele é, né? É a imprensa, é o governo, é isso, é aquilo. Óbvio que hoje ainda dá para distribuir assim, só que é uma visão que não pega o todo. A gente precisa imaginar que a gente tem stakeholders hoje que estão em rede, que, portanto, podem desempenhar vários papéis, e a gente precisa saber, então, e agrupá-los conforme a nossa necessidade. O que é que a gente quer desse grupo de stakeholders, ou daquele grupo de indivíduos? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que eles serão os beneficiados, então nosso objetivo é mostrar que eles serão os beneficiados por isso que a gente está fazendo, ou eles são os avalizadores, que são aqueles que vão dizer, olha, essa estratégia, essa ideia, esse projeto é legal e tem autoridade para falar isso, enfim. A gente precisa pensar nos stakeholders hoje com essa cabeça, de qual é a função que eles têm dentro da nossa estratégia. E aí, agrupá-los assim. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso logo mais aqui. Então, aqui mostrando um pouquinho graficamente essa ideia, e essa figura A2.2, essa primeira figura é do livro do Freeman, lá de 84, da edição de 84. Como ele dividia, como ele mostrava um esquema de como ele mostrava os stakeholders. Então, ali no meio está a firm, né? Está a firma, a empresa, e aí tem proprietários, comunidade financeira, grupos ativistas, consumidores, grupos de advocacy de consumidores, sindicatos e por aí vai. Vejam, a empresa lá no meio, separada dos stakeholders, os stakeholders separados um dos outros, todos em silos, bem coisa lá de 84 mesmo, eu já era nascido, então eu posso falar, eu era ainda criança, mas posso falar, era essa visão de silo, essa visão não conectada. A rede em 84 ainda estava engatinhando, mesmo a rede digital, que dirá o pensamento em rede. Hoje em dia, a gente tem mais, se a gente quiser fazer um desenho aqui, se a gente quiser fazer um desenho aproximado de uma visão do que seriam os stakeholders, está muito mais para essa visão de que todos eles, de alguma forma, estão conectados um com o outro e com a mesma organização, porque um fornecedor pode ser
pode ser um acionista e, ao mesmo tempo, ele pode ser um beneficiado de algum programa seu, mesmo de uma estratégia de advocacy. Então, hoje em dia é muito melhor e é muito mais inteligente que a gente olhe para os stakeholders primeiro como uma rede de stakeholders e não como silos, né, como a gente pensava antes. E principalmente que a gente, nessa rede, portanto, agrupe eles por objetivo que a gente tem, objetivo da participação desse stakeholder na nossa estratégia. E aqui, para deixar também um tempinho, né, para o final, quero entrar aqui, dar 3 dicas finais de engajamento de stakeholder. Então, o que a gente viu? A gente viu que o mundo está mudando, alguns acreditam no que é basicamente a revolução tecnológica, outros autores aí trazendo outras revoluções que também estão acontecendo, mas o que a gente sabe é que a gente não está vivendo mais naquele mundo de 30 anos atrás, porque a sociedade mudou, os valores mudaram, a sociedade basicamente hoje está em rede, pensa em rede, atua em rede, faz tudo em rede. Isso mudou a forma com que as pessoas pensam, as pessoas agem, as pessoas se relacionam, compram comida, namoram e etc., como a gente bem sabe. Mas também como elas veem o mundo. Elas veem o mundo de uma forma muito mais conectada, muito mais imediata. Ou, né, aqui quem é de empresa sabe, às vezes, aquele calor que dá quando você lança alguma coisa e os primeiros comentários nas redes sociais começam a pipocar. Você sabe que dali pode vir uma crise. Não necessariamente sairá uma crise, mas você sabe que dali pode sair uma crise com uma pessoa, um comentário, um vídeo bem feito, ou pegando em um ponto que você não se preparou direito. Vamos só lembrar dessa semana, eu tive, inclusive, a oportunidade até de escutar o outro lado, então trago aqui sem medo a questão da Farm, da marca Farm de roupas, que não sei se vocês acompanharam aquela tragédia lá, mais uma, né, tragédia lá do Rio, da Kathleen, aquela moça grávida que foi assassinada. Ela era vendedora da marca de roupas Farm. E as vendedoras da loja muito tocadas, muito comovidas com o que tinha acontecido, e aí, obviamente, os grupos de WhatsApp, né, tiveram a ideia de, naquele dia, todas elas, e foi uma coisa que veio de baixo para cima, todas elas, ao invés de lançar o código de vendas próprio, iria lançar o código de vendas da Kathleen, para que a família pudesse ter, né, um auxílio a mais, uma ajuda a mais, com uma forma de reconhecimento. De alguma forma, alguém teve a ideia de pegar isso e comunicar do dia para a noite e virou a crise que virou, porque pareceu oportunista, porque foi uma coisa feita de uma hora para outra, e eles tiveram que tirar tudo, inclusive a ação lá, e pensar outras coisas para fazer com a família da Kathleen. Tamanha foi a comoção e a pressão, né, dos stakeholders com relação àquela ação impensada. Então, o mundo está mudando, o mundo está em rede, os stakeholders estão cada vez mais com poder na mão. A gente viu aqui que pode ser grupo, pode ser indivíduo, e também que a gente deve olhá-los em rede. E agora a gente pensa, bom, como que a gente vai engajar esses caras, né? Falei um pouco, muito brevemente, da ciência do engajamento, que na aula vocês têm um mergulho mais profundo, mas aqui eu trago 3 dicas finais aqui sobre engajamento de stakeholders. Primeiro de tudo, a gente precisa respeitar a resistência natural de mudanças. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer uma estratégia de advocacy, é muito comum a gente saber quais são os nossos interesses, né? O interesse de quem montou aquela estratégia, de quem está apoiando aquela estratégia, quem está criando aquela estratégia, porque a gente já nasce com esse interesse. Bom, eu preciso resolver isso, o meu interesse é esse aqui que está em jogo, vamos fazer uma estratégia de advocacy. Eu consigo juntar ali gente que tem o mesmo interesse que eu, eventualmente, mas a gente sempre esquece de pensar quais são os interesses dos meus stakeholders e de cada grupo daqueles, com relação a esses objetivos. Lembra sempre lá, né? É aquele grupo ou indivíduo que é afetado ou pode afetar o atingimento dos seus objetivos. Portanto, se eu quiser passar uma reforma tributária ampla no Brasil,
eu sei quais são os meus interesses, mas quais são os interesses dos outros stakeholders? Quais são os interesses dos tomadores de decisão nisso? Quais são os interesses dos seus adversários nisso? A gente precisa entender isso para entender essa resistência natural e principalmente entender a resistência artificial. Porque quando a gente sabe os interesses, e aí os americanos têm uma regrinha boa, uma regrinha de ouro, literalmente, que é o follow the money, siga o dinheiro. Geralmente o interesse vai estar onde ou vai haver mais oportunidades, ou aquelas oportunidades, ou aqueles dinheiros, ou aqueles subsídios, ou aquelas, enfim, isenções, ou seja lá o que for, vão secar. Então, aí você vai ter sempre as maiores resistências, quando você mexe com estruturas econômicas, quando você mexe com estruturas, obviamente, de poder, geralmente uma conectada à outra. Mas há também, não é só essa resistência aí pelo interesse, que é importante e a gente precisa ver. Há também uma resistência natural das pessoas ou se engajarem ou darem tempo, né? De novo, engajamento é tempo, darem tempo para a sua estratégia, darem tempo para a sua questão. Essa resistência natural aqui, obviamente, ela já foi mapeada, né? Isso é de Rogers. Processo de adoção de uma novidade, seja ela qual for, é progressivo, não adianta. A estratégia de comunicação precisa levar isso em conta. Quem é de associação, já foi de associação aqui, sabe, né, Carla? Que isso, inclusive, dentro da própria associação. E uma associação criada para defender os mesmos interesses. Mas você tem, eventualmente, interesses conflitantes mesmo dentro do grupo, que você consegue aplainar, mas principalmente resistência, eventualmente, à adoção de uma novidade, a uma estratégia mais inovadora, a um olhar diferente. Então, a estratégia precisa levar em conta esse processo natural de adaptação. Então, aqui a gente tem, né, os que adotam primeiro qualquer ideia aqui, né, do inglês Early Adopters, são só 13%, 13,5%, quase 10%, gente, das pessoas que você vai colocar uma ideia bacana, vai falar, nossa, vamos, que legal, deixa eu começar a usar, já baixei aqui, estou contigo no ar. Depois você tem uma maioria ainda inicial, que a gente está falando de 34% ali. Então, ainda não deu 50%. A gente está falando que aqueles que primeiro aderem, né, a ideias, a novas ideias, não chegam a 50%. Isso estamos falando assim, depois de muito trabalho. Depois você tem a maioria mais atrasada, e lá para trás os retardatários, aí sim você tem aí 50%. Então, de pessoas céticas, pessoas que vão demorar, ou aquelas pessoas hipertradicionais que lamentam sempre um passado que não volta mais e tal, e não conseguem sair disso. Então, levem em conta sempre isso. Não acreditem que a hora que você fizer uma estratégia de advocacy, todo mundo vai comprar aquela ideia, todo mundo vai estar com você, mesmo dentro de grupos menores. E principalmente, pensem sempre que esse processo de adoção e esse processo de convencimento começa dentro de casa. Quer essa casa seja a sua empresa, uma empresa que você trabalha, quer seja uma associação, quer seja uma ONG. Hoje eu tive uma reunião com uma ONG, que a liderança dessa ONG me dizia, assim, às vezes parece que a gente, principalmente nas estratégias de advocacy, parece que a gente não fala a mesma língua, algumas pessoas e a equipe, porque a equipe mais jovem, mais conectada, pensa na ação, pensa na tática, a gente está aqui querendo pensar mais na estratégia. Portanto, pensem sempre e principalmente pensem também dentro de casa, seja você o que for, a organização que for. Então, aqui um pouquinho dessa curva, né, natural, como a gente falou ali. E uma outra coisa muito importante também aqui que a gente precisa pensar. É óbvio que quando a gente cria uma estratégia de advocacy, ou cria um produto para lançar no mercado, ou cria qualquer coisa, a gente quer que isso, né, chegue a todas as pessoas que a gente imaginou, ao maior número de pessoas possíveis e etc. Mas tem, já catalogado, isso é Rogers também, o mesmo autor anterior, tem um abismo aqui. E um abismo em que muitas estratégias, muitos produtos, muitas ideias morrem, mesmo depois dos inovadores já terem aceito, mesmo depois dos primeiros adeptos já terem aceito e adaptado e entrado nessa tecnologia ou nessa ideia, ou seja lá o que for, existe um abismo e existe aí uma mortandade de ideias, de iniciativas que não é pouca,
nesse momento. Então, é preciso, principalmente estratégia de advocacy, que é estratégia de longo prazo, é preciso sempre estar atento a isso para você conseguir remodelar, para você conseguir reposicionar a sua estratégia, para você conseguir fazer algo que usar aquela base, se você entendeu que caiu mesmo no abismo e que não vai dar mais, eventualmente você tem uma rede, eventualmente você tem conhecimento que você adquiriu ali, rede de relacionamento externa, enfim. Pense sempre que existe esse abismo, que a chance de uma estratégia morrer aí nesse abismo, mesmo depois de alguns já terem se adaptado a ela ou adotado ela, é grande, mas que você tem chance de levar isso adiante e transformar, porque a estratégia de advocacy é a estratégia de longo prazo. Segundo ponto, segundo lembrete aí de engajamento, a gente precisa definir bem o nível de engajamento desejado, e engajamento desejado por grupo de stakeholder. De novo, né, se todo mundo tem resistência, se são poucos aqueles que vão vir vão vir na velocidade que a gente quer, e principalmente como a gente tem uma multiplicidade de stakeholders nesse mundo novo, a gente precisa saber bem o nível de engajamento que a gente quer. É aquela história, você quer um grande retorno, uma grande recompensa. Se você quer que ele seja o cara mais engajado, isso e aquilo, você precisa dar ferramentas para essa pessoa, para esse grupo de indivíduos se engajar. Então, você precisa dividir, priorizar os seus stakeholders por exemplo, de acordo com o nível de participação, de engajamento que você quer. Suas promessas de engajamento e seus métodos também, obviamente, devem mudar de acordo com o nível que você busca de engajamento. Essa tabela aqui foi adaptada da Associação Internacional para a Participação Pública. Eu não vou passar detalhadamente aqui em benefício do nosso tempo, mas é só pensar o seguinte: a gente eventualmente pensa, primeiro, stakeholders todos em bloco. Segundo, quando a gente pensa estratégia, vamos engajar todo mundo, eu quero tudo para todo mundo, e esquecemos de pensar os objetivos. Então, aqui na linha de cima, são os macro-objetivos que geralmente, né, os níveis de participação e engajamento que eu quero ter dos stakeholders. Então, e é num crescente, né? Informar, consultar, envolver, colaborar com aquele stakeholder ou passar o poder para a mão dele, empoderar. Empoderar virou uma buzzword, né? Virou uma palavrinha aí, mas é isso, é passar o poder para a mão dele. E para cada um desses eu tenho objetivos diferentes, né? Como o nome já diz, aqui é informar mesmo, e a minha promessa para ele, para esse grupo, para esse stakeholder, eu vou te manter informado. Nada além disso. Posso parar por aí, mas eu preciso saber disso antes de querer começar a se relacionar, porque senão eu começo a fazer promessa para stakeholder que só deveria ser informado, eu começo a fazer promessa que ele vai decidir, que ele vai ter voz e etc, e não necessariamente eu quero dar voz para esse grupo. Então, consultar, a promessa é isso, a gente vai te consultar. Não quer dizer que eu vou adotar tudo aquilo que você me falar. E eu estou falando dessa forma, obviamente, para ser mais rápido aqui, né, para a gente ir mais rápido. Não é assim que você deve, né, obviamente, chegar no seu stakeholder. Se você tem o objetivo de envolver, de novo, é um passo além, e você está falando, olha, a gente vai trabalhar, garantir que as suas preocupações estejam aqui refletidas no que a gente pensou, a gente vai dar retorno para você de como isso influenciou. Eu não estou ainda colocando ele na mesa de decisão, eu não estou ainda colocando ele para decidir ali no final o que vai acontecer. Eu só estou falando, quero te ouvir, vou te informar, quero feedback e eu vou te dar um retorno depois, inclusive, sobre esse feedback que você me deu, se foi incorporado ou não. Eu estou envolvendo, eu estou, né, engajando um pouco mais. Colaborar é quando ele senta na mesa para ajudar você a decidir o plano, enfim, né, a pensar junto, não necessariamente tendo o poder de decidir finalmente. E, por fim, o último nível de engajamento é efetivamente empoderar esse grupo de stakeholder. É falar, olha, a gente vai te informar, vai te manter informado, vai perguntar para você sobre isso e vamos implementar o que você decidir. Numa mesma estratégia, a gente pode ter esses diferentes níveis de participação, a gente pode ter diferentes objetivos para cada grupo de stakeholder. E isso não é o fim, aliás, muito pelo contrário, é bom que seja assim.
Mas para isso a gente precisa estar bem organizado. Para isso a gente precisa ter stakeholders bem mapeados, pensados em rede e principalmente sabendo o que a gente quer e sabendo o que a gente pode dar em troca. Aí principalmente em níveis de participação como a gente viu aqui. E por fim, aí uma questão muito, muito séria. Aliás, tem um outro livro que ele não está, eu estou acabando de ler ele agora, ele tinha uma edição, talvez vocês consigam comprar em sebo a versão em português, que chama Palavras que Funcionam, do Fritz Luntz, se não me engano. É um americano. Na Amazon você consegue, quem quiser treinar o inglês, você consegue comprar o e-book mais barato, e aqui no Brasil a edição está limitada. Mas basicamente o tema central do livro é justamente isso. Precisa ser fácil. Não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. E as pessoas têm muitas outras preocupações no dia a dia delas, muitas outras para pensar antes da sua questão. O seu problema é seu problema, a menos que você mostre muito facilmente, de uma maneira muito simples, que esse também é um problema daquelas pessoas, daquele grupo de stakeholders, elas tendem a se afastar. Tendem a se afastar de ideias complexas, de problemas complexos, de causas complexas, de um monte de coisa, e principalmente daquilo que é ou parece ser distante da realidade das pessoas. Então, quanto mais próximo, quanto mais simples for a sua mensagem, quanto mais simples for essa moeda de troca que você faz sobre engajamento, ou seja, eu me apoio aqui que isso vai acontecer, ou que eu vou isso vai acontecer com você, isso vai acontecer com a sua família, muito mais fácil de você engajar. Tudo que toca a vida real da gente, e eu estou falando das pessoas, mas é de nós mesmos. Se a gente parar para pensar, é basicamente isso, pensar criticamente sobre onde a gente aloca o nosso tempo. A gente aloca o nosso tempo naquilo que a gente acha que realmente tem um impacto na nossa vida cotidiana e principalmente mais imediata. Né? Tem uma questão aí de ciência comportamental, sempre que o futuro é sempre mais barato do que o presente. O presente é bem mais caro. Então, tudo que toca a vida real, toca a vida real das pessoas agora, parece mais possível de ser transformado. Então, gente, queria aqui agradecer, abrir também aqui para uns 5 minutinhos de pergunta, deixar os meus contatos, lembrando, né, que a gente expande mais esse pensamento na aula e que a gente coloca esse pensamento dentro de uma estratégia que você vai estar construindo, então seja para uma estratégia de advocacy para passar uma lei de cannabis medicinal, seja para a nova lei do saneamento, seja para uma reforma tributária, isso vocês vão decidir em sala, em grupo, e aí a gente vem fazendo. Quando a gente chega na parte dos stakeholders, a gente pensa e fala por grupo mesmo, então é bem mais próximo da realidade aqui. Então, queria agradecer, deixar aqui, lembrar, né? O mundo está mudando, os stakeholders estão mudando, a sociedade está em rede, o poder está cada vez mais distribuído, os stakeholders estão com cada vez mais poder, cada vez mais entrelaçados em rede, e, portanto, a gente precisa pensar estratégias de engajamento que considerem isso, essa vida cheia de coisas para fazer, essa vida com várias outras coisas para fazer, e esse pedido que você está fazendo de engajamento, você precisa saber muito bem o que você está oferecendo em troca. Sem mais Leandro, queridos, tudo bom? Olha, que aula maravilhosa, viu? Eu estou aqui empolgadíssima. E vejam só, isso é só uma pequena amostra do que aguarda vocês na formação executiva, advocacy e políticas públicas. Não esquece, Leandro, do QR Code para o pessoal. Lá, o QR Code para quem... Eu vou deixar vocês com o Leandro, pessoal, vou me despedir, que eu tenho uma outra aula agora, às 19h30. Leandro, fica à vontade para conversar com eles, tá? Obrigado, André. Eu tornei você host. 5 minutinhos aqui. Eu vou sair, pessoal. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Espero que a gente se encontre em julho na formação executiva de Advocacy e políticas públicas. Muito obrigada, Leandro. Obrigada a todos. Beijão. Até mais. Tchau. Então, gente, aqui eu acho que vocês estão vendo, né? Aqui está o QR Code para aqueles que quiserem. Enfim, aí um desconto de mais de 20%, né, do curso.
Lembrando que as aulas são 100% ao vivo, né? São todas elas ao vivo. A gente tem atividades também da turma que se encontra, né, assincronamente, mas aqui a gente tem basicamente todas as aulas são ao vivo e depois alguns eventuais encontros fora do ao vivo. Alguma pergunta, gente? Alguma consideração aí final? Alguma questão sobre o curso, sobre stakeholders, sobre qualquer coisa? Todo mundo com vergonha ou cansado? Olha, gente, vou falar que na aula não tem nota por participação, tá? Mas a gente, como a aula é montada, não tem jeito de não participar, porque isso é muito mão na massa. Eu acho que essa é uma das belezas desse novo modelo do curso. Antes, tinham algumas aulas mais mão na massa, mas tinham várias aulas bem teóricas, só de falação, como eu fiz aqui hoje. Eu acho que uma das belezas aí do curso é justamente essa questão de montar uma estratégia ali ao longo do curso, discutir com os colegas, né? Que eu acho que até é um modelo de aprendizagem que eu, pelo menos, sempre gostei, sempre aprendi muito com os meus colegas, não tenho aprendido com os professores, mas com os colegas também, nessa troca mais sincera aí. Então, alguma questão aqui, gente? Algum comentário? Leandro, a Carla, quero te agradecer a generosidade de compartilhar todo esse conteúdo, como sempre, super interessante. Essa questão de estratégias com stakeholders é um universo enorme, né? E a prática traz muito aprendizado para a gente também. Queria saber se posso te fazer uma pergunta. Por favor. Quando a gente fala de engajamento, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje em dia na prática, principalmente no digital, separar aonde deve estar o foco do engajamento depois que você começa uma conversa. A gente vê que muita gente que não tem a ver com aquele assunto acaba embarcando no assunto porque justamente aquele assunto tocou em algum valor, em alguma emoção, enfim, em alguma coisa que é importante para aquela pessoa. E aí a gente vê grupos totalmente desconectados do propósito daquela ação, embarcando nessa conversa, né? Tem alguma recomendação específica de como lidar com esse tipo de filtro, né? Porque uma vez que você começa a conversa, interromper a conversa também é muito ruim, né? Claro, gera muita frustração na audiência. Claro. Cara, você tocou num ponto super importante. Eu acho que todo mundo hoje se pergunta, se debate um pouco disso. A primeira coisa, assim, eu acho que é constatar que isso é uma realidade desse tempo. Essa multiplicidade de vozes, essa cacofonia, principalmente das redes sociais. E aí eu incluo também o fenômeno mais amplo, né, de desinformação, fake news, né, informações feitas justamente para desinformar mesmo e tal. Todo esse círculo aí é uma realidade que é um subproduto ruim dessa sociedade em rede, dessa sociedade hiperconectada, que na maioria das vezes a gente ainda não descobriu remédios, vacinas ou formas de controlar isso, ou pelo menos não acabar com isso, porque notícia falsa sempre existiu, boataria sempre existiu, mesmo antes, né, das redes sociais, e gente com opinião fora do escopo também sempre existiu. Mas, como diria Humberto Eco, antes eles estavam lá no bar, né, discutindo lá no bar e não vinham para as redes sociais, não tinha rede social, então Humberto fala, né, os idiotas, vamos dizer assim, ficavam lá com aquelas opiniões malucas só na mesa do bar. Hoje a mesa do bar são as redes sociais. Então, primeiro eu diria, a gente não tem como escapar disso. O que a gente vê, e vai demorar um tempinho ainda para a gente conseguir ter estratégias boas para mitigar, né, para pelo menos cercar num canto. O que a gente tem visto hoje é empresas, organizações, etc., quando querem aprofundar esse engajamento, quando querem
fazer com que um determinado grupo, etc., tenha um certo controle aí da conversa, não um controle, né, como a gente imaginava antes, mas, enfim, conseguir levar essa conversa para algum lugar um pouquinho mais seguro. A gente está vendo hoje esses grupos de Telegram e tal, para falar aqui da prática mesmo, né? O que está acontecendo? Ou você está levando para dentro de um ambiente seguro, dentro da sua própria organização. Isso empresas têm mais dificuldade de fazer, etc. ONGs têm um pouco mais, mas empresas e associações um pouco menos. Mas o que está mais disseminado hoje para tentar, vamos dizer assim, minimamente dar um espaço de bom senso para essas conversas, sendo até a antítese um pouco da ideia da internet aberta, né? Porque a internet aberta a gente está vendo, dá isso, vem coisa boa, mas vem esgoto também. A gente ainda não conseguiu fechar todos os gatilhos aí que trazem esse chorume. Então, o que algumas empresas e organizações estão fazendo é tentar levar isso para um lugar um pouco mais controlado, em que essa conversa, esse debate seja mais produtivo. Vou te dar um exemplo claro de uma dessas organizações que eu fundei, que é o Tem Meu Voto. O Tem Meu Voto é hoje um aplicativo, ele nasceu como uma plataforma de match, né? Responde aqui 6 perguntas, eu te dou aqui uma lista de candidatos que você poderia votar, enfim, que fazem, né, sentido para as suas ideias. Mas hoje ela é também uma ferramenta de relacionamento com os parlamentares. E o que foi decidido no Tem Meu Voto? Justamente por conta disso. Olha, se você olha um parlamentar, vou pegar aqui um exemplo, a Tabata Amaral, o Marcelo daqui de São Paulo, o Marcelo Caleiro lá do Rio, você vai para as redes sociais deles, você vê, deles ou de qualquer outro parlamentar, né, você vê pessoas do Brasil todo falando desde coisas legais até as maiores barbaridades. Ou seja, não são constituencies dessas pessoas. Eles, a princípio, é óbvio que como pessoa pública, né, eles precisam se expor e etc., mas na lei, eles precisam prestar contas para o povo que, falando de deputados, o povo que os elegeu. Só que nas redes sociais é impossível fazer isso. É impossível, inclusive, saber se ele está respondendo uma demanda, né, ou seja, de um eleitor dele mesmo ou não. O que o Tem Meu Voto faz é dar mais segurança a isso. Ou seja, essa ferramenta de matching, ela aparece na eleição e qualquer um pode usar, não precisa deixar dado nenhum, porque é matching mesmo, enfim, você não tem relacionamento. Só que, se você quiser usar o app para se relacionar com o parlamentar, para influenciar a votação dele, para ver o orçamento do gabinete dele, para mandar a denúncia para ele, etc., você precisa se cadastrar. E precisa se cadastrar com o seu CPF. Obviamente dentro da lei de proteção de dados e tal, da nova LGPD, mas a gente precisa colocar de vez em quando essas barreiras de acesso quando você quer que a conversa fique de maior qualidade. Não tem como hoje ainda você ter conversas profundas, de qualidade, dentro de um ambiente completamente aberto. Você pode começar essa conversa ali e, de alguma forma, transpor esses stakeholders mais participativos, que querem se engajar mais, para um espaço um pouco mais reservado. E aí, nesse espaço mais reservado, precisa ter portão, precisa ter porta, precisa ter chave, para que você para que isso não vire, obviamente, de novo aquela conversa cacofônica das redes sociais. Então, acho que para dar algumas ideias aí não tem jeito, por um lado, de resolver a questão como um todo, mas já tem algumas saídas sendo testadas aí. Essas saídas envolvem necessariamente uma coisa mais reservada, mais fechada, que você consiga ter um pouco mais de controle. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Mais alguma questão, alguma dúvida, gente? Tá certo. Olha, eu queria agradecer novamente em nome da Fundação Getúlio Vargas a presença de vocês aqui. Espero vê-los e vê-las no curso rápido de Advocacy, se não nesse ano, no ano que vem, mas é um curso que eu recomendo, que eu acho muito bacana, que tem melhorado a cada dia e que vocês vão poder ter visões
de pessoas, professores, practitioners, né? Aí de diversas áreas, gente que já foi de ONG, gente que já foi de empresa, gente que só do mundo acadêmico, enfim, isso é muito, muito importante nessa formação para a gente ter esse olhar um pouquinho mais holístico e sistêmico. Tudo bem? Muito obrigado, gente. Vamos finalizando por aqui. Boa noite para vocês todas e todos e obrigado mais uma vez por nos acompanharem aqui. Espero ver vocês logo menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente.